A noite caiu em Jerusalém e a cidade estava tomada pelo medo. Um exército de 185 mil soldados impiedosos cercava as muralhas, prontos para atacar. O pavor se espalhava como fogo em palha seca. Mas, no meio desse caos, uma presença sobrenatural se aproximava. Você consegue imaginar o que aconteceu? Mas antes, seja abençoado sobrenaturalmente clicando no like e seguindo nosso canal para continuarmos com nossos vídeos. Um único anjo enviado do céu desceu até o campo de batalha. Um ser tão poderoso que a mera menção do seu nome fazia tremer as fundações do mundo. O que ele trouxe consigo? Uma onda de esperança ou uma tempestade de destruição? E enquanto a escuridão se aproximava, uma pergunta pairava no ar. O que pode abalar um exército inteiro? Um poder que desafia a lógica humana? Os soldados, armados até os dentes, nunca souberam o que os aguardava. O que aconteceu naquela noite transformou o curso da história. Você está pronto para desvendar esse mistério? Prepare-se, pois o que vem a seguir não é apenas uma história, é um testemunho do poder divino que pode reverter até mesmo as situações mais desesperadoras. Acompanhe-me nessa jornada e descubra o que realmente aconteceu quando o céu se uniu à terra. Quando olho para a história de Israel e Judá, percebo que o cenário político e militar daquela época era, no mínimo, caótico. Era um tempo em que os reinos estavam sempre em tensão, lutando por poder e influência. Israel, ao norte, e Judá, ao sul, eram frequentemente ameaçados por potências vizinhas, especialmente pelos assírios. A força dos exércitos era um elemento central na narrativa bíblica, não apenas como um símbolo de poder, mas também como um reflexo da fé e da moralidade do povo. A guerra não era apenas uma questão de conquista territorial. Era muitas vezes vista como uma batalha entre o bem e o mal, entre a fidelidade a Deus e a idolatria. Os assírios, por exemplo, eram conhecidos por sua brutalidade e estratégia militar eficaz. A forma como invadiam cidades e destruíam qualquer resistência era um testemunho do seu poderio. Jerusalém, a capital de Judá, tornou-se um alvo estratégico, e a sua situação era desesperadora. A pressão política tornava-se cada vez mais intensa e a população vivia com medo constante de uma invasão. Esse contexto histórico moldou o comportamento e as decisões dos líderes, como o rei Ezequias, que se viu diante de um dilema: buscar ajuda em alianças ou confiar na intervenção divina. A figura do anjo na narrativa bíblica é fascinante e cheia de simbolismos. Quando penso na intervenção do anjo durante a batalha contra os assírios, percebo que ele representa não apenas um mensageiro de Deus, mas também um símbolo de esperança e proteção. O anjo aparece em momentos cruciais, trazendo consigo a promessa de que Deus não abandonaria seu povo. Sua presença é um lembrete de que, mesmo nas situações mais difíceis, há uma força divina que atua em favor dos justos. O anjo, com suas características de majestade e poder, não é apenas um ser celestial, mas também um catalisador de mudanças. Ele traz uma mensagem clara: a luta não é apenas física, mas também espiritual. O simbolismo de sua intervenção nos ensina que a batalha contra as forças do mal não é vencida apenas com armas e estratégia, mas com fé e confiança em Deus. Essa ideia de que um único ser celestial pode alterar o curso da história é profundamente encorajadora
e nos leva a refletir sobre o papel da espiritualidade em nossas próprias vidas. A invasão assíria sob o comando de Senaqueribe é um capítulo marcado por uma estratégia militar implacável. O exército assírio não era apenas numeroso, mas também bem treinado e equipado, o que tornava a ameaça ainda mais aterradora. Quando cercaram Jerusalém, a magnitude do exército era tal que a cidade parecia estar à beira da queda. A pressão psicológica sobre os habitantes era imensa e muitos se perguntavam se haveria alguma forma de resistência. Senaqueribe, com sua fama de conquistador, sabia como intimidar seus inimigos. Ele usava táticas de cerco, isolando a cidade e cortando suas fontes de suprimento. A comunicação com outras nações e aliados era praticamente impossível, e a sensação de desespero se espalhava entre os moradores. A narrativa bíblica nos mostra que, mesmo diante de uma ameaça tão formidável, a espiritualidade e a fé eram um refúgio. Os habitantes de Jerusalém, liderados por Ezequias, se viram em uma encruzilhada, onde a única saída parecia ser a intervenção divina. A história da invasão assíria não é apenas um relato de destruição, mas também uma lição sobre a resiliência e a luta pela sobrevivência. A maneira como Ezequias e seu povo se prepararam para enfrentar essa ameaça revela muito sobre a coragem e a determinação que podem surgir em tempos de crise. A batalha estava apenas começando, e o resultado desta luta moldaria o futuro da nação. Ezequias é uma figura fascinante na história de Israel. Como rei, ele enfrentou um dos maiores desafios de sua época, a iminente invasão assíria. O que sempre me impressionou foi a forma como ele lidou com a situação. Em vez de se deixar levar pelo desespero, Ezequias buscou a Deus com fervor. Ele não apenas orou, mas também convocou o povo a fazer o mesmo, unindo a nação em uma busca sincera por ajuda divina. Essa liderança em tempos de crise revela muito sobre seu caráter e determinação. A oração de Ezequias é um elemento central nesse drama. Ele sabia que, humanamente, a situação era quase impossível. O exército assírio era imenso e temido por todos. No entanto, a fé de Ezequias em Deus não se abalou. Ele se dirigiu a Deus com um coração humilde e uma confiança inabalável, reconhecendo que só o Senhor poderia salvar Israel. Essa devoção não era apenas uma formalidade, era uma expressão genuína de sua crença nas promessas de Deus. A confiança de Ezequias em Deus não se limitou à oração. Ele tomou medidas práticas, reforçando as defesas de Jerusalém e encorajando o povo a permanecer firme em sua fé. Essa combinação de ação e oração é uma lição poderosa. Muitas vezes, em nossa vida, encontramos situações que parecem sem esperança, mas a fé e a ação andam de mãos dadas. Ezequias é um exemplo de como a confiança em Deus pode se manifestar em ações concretas. O impacto da fé de Ezequias foi profundo. Não apenas ele, mas todo o povo de Israel sentiu a força desse exemplo. A maneira como ele conduziu a nação em oração e fé ajudou a restaurar a esperança em tempos de desespero. É como se ele tivesse acendido uma chama de confiança que iluminou os corações dos israelitas. Essa fé coletiva fortaleceu o povo, tornando-os mais resilientes diante da adversidade. E, claro, o desfecho da história fala por si só. A intervenção divina, em resposta à fé de Ezequias, resulta em uma vitória milagrosa. Isso nos leva a refletir sobre como a fé pode moldar o curso dos eventos e a importância de se confiar em Deus,
mesmo nas situações mais sombrias. O milagre que ocorreu durante o cerco assírio é um dos episódios mais fascinantes da história bíblica. Quando o exército de Senaqueribe cercou Jerusalém, parecia que todo o desespero estava prestes a se concretizar. No entanto, Deus interveio de maneira sobrenatural, causando a derrota do exército invasor. Esse evento não foi apenas uma vitória militar, foi um poderoso testemunho da soberania de Deus sobre as nações. Para mim, isso destaca como a intervenção divina pode mudar o curso da história de forma inesperada. As implicações teológicas desse milagre são profundas. Ele não apenas demonstrou o poder de Deus, mas também revelou sua fidelidade às promessas feitas ao seu povo. A destruição do exército assírio foi um lembrete de que, mesmo diante de desafios esmagadores, Deus é capaz de agir. Essa vitória não foi apenas sobre inimigos físicos, mas também uma reafirmação da relação entre Deus e Israel. É um exemplo clássico de como a fé pode ser recompensada de maneiras que vão além do que podemos imaginar. Além disso, o milagre teve um impacto direto na fé do povo de Israel. Após a vitória, a confiança em Deus foi restaurada e fortalecida. O povo viu que, quando se volta a Deus em busca de ajuda, Ele responde. Isso se traduziu em uma renovação espiritual que reverberou por gerações. O testemunho da intervenção divina serviu como uma âncora de esperança para os israelitas, mostrando que Deus não os abandonaria mesmo nas horas mais sombrias. A história da derrota assíria também nos ensina sobre a importância da fé coletiva. Quando Ezequias convocou o povo a orar e confiar em Deus, ele não estava apenas buscando uma solução individual, mas unindo a nação em um propósito comum. Essa união fortaleceu a fé de cada um e gerou um efeito dominó que culminou em um milagre. Isso nos lembra de que, em tempos de crise, a comunidade e a fé compartilhada são fundamentais. Por fim, o milagre nos desafia a refletir sobre nossa própria vida de fé. Será que estamos dispostos a confiar em Deus quando tudo parece perdido? O episódio de Ezequias e o exército assírio nos ensina que, mesmo nas situações mais desesperadoras, a intervenção divina é possível e pode trazer mudanças radicais. Esse tipo de fé é o que nos sustenta em nossas próprias batalhas diárias. Quando olho para a história de Ezequias e a invasão assíria, não consigo deixar de pensar nas lições espirituais que podemos tirar dela. A primeira coisa que me vem à mente é a importância da fé em tempos de crise. Ezequias, ao perceber a ameaça colossal que pairava sobre Jerusalém, não recorreu ao desespero. Em vez disso, ele se voltou para Deus, buscando força e orientação. Essa atitude me faz refletir sobre como, muitas vezes, nos encontramos diante de desafios que parecem insuperáveis, mas são exatamente nesses momentos que a fé se torna nossa âncora. Além disso, a confiança em Deus é um tema central nessa narrativa. Ezequias sabia que o poder assírio era imenso, mas ele também tinha plena consciência de que o poder de Deus era ainda maior. Isso me leva a pensar sobre como, em nossas vidas cotidianas, tendemos a superestimar os problemas e subestimar a força divina. A confiança que Ezequias demonstrou não foi uma confiança cega, foi embasada em um relacionamento profundo com Deus. Essa lição é fundamental. Não se trata apenas de acreditar, mas de entender quem é o Deus em quem cremos.
Outro aspecto que me chama a atenção é a ideia de resistência espiritual. A Batalha de Jerusalém não foi apenas física, mas também espiritual. Ezequias não lutou apenas contra um exército visível, mas contra o desespero e a dúvida que poderiam tomar conta do coração do povo. A forma como ele incentivou as pessoas a confiarem em Deus é uma lembrança de que muitas vezes a maior batalha que enfrentamos está dentro de nós mesmos. Precisamos aprender a resistir às tentações do medo e do pessimismo. A história de Ezequias também nos ensina sobre a importância da comunidade na fé. Ele não enfrentou a crise sozinho. Ele uniu o povo em oração e confiança em Deus. Isso me faz pensar em como, em momentos de dificuldade, muitas vezes tentamos carregar os fardos sozinhos. A verdadeira força está em nos apoiarmos uns aos outros, em buscar ajuda e em compartilhar nossas lutas. Quando juntos, nossa fé se fortalece e as vitórias espirituais se tornam mais palpáveis. Por fim, não podemos esquecer a mensagem de que, mesmo em situações desesperadoras, Deus pode operar milagres. A vitória de Jerusalém sobre o exército assírio foi um testemunho do poder divino e nos lembra que, se confiarmos e tivermos fé, podemos superar os desafios que parecem intransponíveis. Essa história não é apenas um relato histórico, é uma fonte de esperança e encorajamento para todos nós, mostrando que, com fé e união, podemos enfrentar e vencer as adversidades da vida. E assim, aqui estamos, no epicentro de uma das maiores demonstrações de poder divino que a Bíblia nos oferece. Imagine a cena: 185 mil soldados, armados até os dentes, prontos para a batalha, e um único anjo, enviado por Deus, muda tudo em um piscar de olhos. Essa é a prova de que, quando Deus está ao nosso lado, não há exército que possa nos derrubar. Mas o que isso significa para nós hoje? Você já se sentiu cercado por desafios que pareciam impossíveis de superar? Assim como aqueles soldados, muitas vezes nos deparamos com situações que nos fazem sentir pequenos e impotentes. Mas a mensagem dessa história é clara: a verdadeira força vem da fé. O que você faria se soubesse que a ajuda divina está sempre ao seu alcance? E se você pudesse enfrentar seus medos e incertezas com a certeza de que não está sozinho? Pense nisso. A história desse anjo nos ensina que, em meio aos maiores desafios, a esperança e a fé podem nos proporcionar vitórias inesperadas. Então, qual é o seu próximo desafio? Compartilhe suas experiências nos comentários e vamos juntos descobrir como podemos vencer nossas batalhas diárias.